Olá, muito bem, mais uma vez eu aqui e quero convidar você para estar se inscrevendo no canal, compartilhando aí os vídeos nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Fique à vontade para estar aí interagindo com a gente. Também, se possível, comenta nesse vídeo. Eu estarei trazendo uma série de mensagens baseadas no capítulo 4 do Evangelho escrito por João, onde fala da mulher samaritana. O tema da série de mensagens é o seguinte: os efeitos da religiosidade e a verdadeira adoração. Então vamos para a leitura bíblica de hoje. Evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 7 a seguir, diz o seguinte: Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhes então a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me impede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Esse é o texto que vamos estar aqui, começando a série de mensagens, falando sobre os efeitos da religiosidade e a verdadeira adoração. Primeiro tema que vamos tratar é o seguinte, falando sobre a ruptura no diálogo. Para falar dos efeitos da religiosidade e da verdadeira adoração, é preciso entendermos um pouco o contexto da leitura bíblica que fizemos, onde há dois protagonistas da história, ou na história. Nós vemos aqui Jesus e uma mulher, são os dois protagonistas da história, em que Jesus está ali representando a verdadeira adoração e a mulher está ali representando a religiosidade. E havia uma ruptura no diálogo entre os judeus e os samaritanos. Por passados séculos e dos tempos, os judeus não tinham uma boa comunicação, um bom diálogo com os samaritanos, sendo eles também o mesmo povo, apesar que os samaritanos eram um povo misto, misturou a sua raça, E por isso havia ali naquele povo uma ruptura no diálogo, não havia diálogo. E no texto encontramos aqui, que a própria mulher cita, como sendo tu um judeu, pede a mim dar-me de beber. Então a gente vê que, colocando para o nosso contexto, a religiosidade ela não combina, ela não tem um diálogo com a verdadeira adoração. Nesse contexto vemos que há uma ruptura no diálogo entre eles, mas a verdadeira adoração sempre vai estabelecer um diálogo para nos tirar a religiosidade. Então, para entendermos um pouco sobre isso, é necessário entender um pouco do contexto da história. Não há diálogo da religião para a adoração. Primeiro ponto em que encontramos. A adoração, Jesus Cristo, como ali representa a adoração, a verdadeira adoração, tenta estabelecer um diálogo com aquela mulher. Então, a religiosidade vai rebater, dizendo: como tu, que é um judeu, poderá falar comigo uma religião? Então, Jesus, como o verdadeiro adorador, naquele momento, tenta estabelecer o diálogo. Então, para que as pessoas saiam da religiosidade, é necessário que a verdadeira adoração ela se aproxime dos religiosos, para que assim venha retirar da religiosidade. Então, uma das coisas que vemos em maiores erros é o quê? Que os que se diz adoradores não querem se aproximar dos religiosos para mostrar o caminho da verdadeira adoração. Jesus cita uma parábola usando novamente um samaritano, na parábola do bom samaritano. Por quê?
ele fala de um homem que tinha o símbolo de religioso, um povo misto, um povo sem lei, né? Um povo que havia cometido vários pecados. E quando ele cita o bom samaritano na hora do assalto daquele homem judeu, foi assaltado, passa ali o sacerdote, isso é, aquele que adora, aquele que ministra a palavra, e não observa a decadência daquele outro judeu. Passa um levita, aquele que presta um culto de louvor no altar, e aquele homem também não observa a situação daquele outro judeu. E aí Jesus fala o seguinte, que vem ali um samaritano e se compadece da situação. Então a gente vê que mesmo a religião, mesmo sendo religioso, o que entendemos que às vezes tem boas obras, tem boas práticas. Aí o que acontece? Jesus está nos buscando para estabelecer diálogo. O verdadeiro adorador sempre vai restabelecer um diálogo para tirar aqueles da religião, da religiosidade. Segundo ponto, a religião é confusa e não entende sobre a verdadeira água. Aqui encontramos Jesus dizendo à mulher, dá-me de beber. Então entendemos aqui que a mulher, ela não quer estabelecer o diálogo com Jesus. Jesus pede água e ela não entende sobre a verdadeira água, porque se ela entendesse, ela diria, Senhor, dá-me da tua água da vida, para que eu possa beber. Então a religião é confusa e não entende sobre a verdadeira água, a água da vida, que é Jesus Cristo. E terceiro, a religião desconhece o próprio Jesus. Apesar que ela entendeu que Jesus era um judeu, isso no contexto religioso, por causa dos seus costumes, mas não reconheceu que era Jesus o verdadeiro Salvador. Então, para você que hoje está ouvindo essa mensagem, entenda, Jesus quer religar você a Ele. Jesus sempre vai buscar estabelecer um diálogo para todos, para que todos nós tenhamos conhecimento da verdadeira adoração e nos rendermos aos seus pés. Somente em Jesus teremos a verdadeira adoração. Então aqui vamos entender nesse contexto. Jesus quer romper as barreiras para nos tirar da religiosidade e nos levar novamente para a verdadeira adoração. Quando a religião ela retira essa venda dos seus olhos e observa Jesus e começa a conhecer Jesus, então é restabelecido de volta o diálogo e você começa a observar que a religiosidade não serve, ela só nos escraviza e nos traz cada vez mais mal em nossas vidas. Depois a gente vai entender nas próximas mensagens mais um pouco sobre o próximo tema neste mesmo contexto, os efeitos da religiosidade e a verdadeira adoração. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento te peço que o Senhor nos ajude a entender, ó Deus, o real significado da verdadeira adoração. Pai, nos livra da religiosidade. Não deixa que os nossos corações sejam dominados e não nos deixe romper, ó Deus, o diálogo com a verdadeira adoração, mantendo-nos presos, escravizados na religiosidade. Pai, eu te peço e o Espírito Santo nos ilumine e que as nossas vidas sejam cheias do teu amor, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe e até a próxima.